Olá, queridos alunos, olá, internautas. Nessa aula, dando continuidade ao nosso curso de filosofia, vamos falar um pouquinho a respeito de Karl Marx, lembrando sempre que o Marx é um pensador extremamente profundo, extremamente complexo, e o que nós faremos aqui é meramente uma introdução a algum dos seus conceitos, para que você os pense, para que você os conheça melhor e pense a respeito, o que você pensa ou não pensa a respeito desse assunto. Esse aqui que você vê é o Marx. Marx, um pensador central no século XIX, vive praticamente aí todo o século XIX, várias décadas do século XIX. O pensamento do Marx, extremamente influente em várias correntes do pensamento. Então, Marx é um clássico na sociologia, o Marx é um clássico na história, o Marx é um clássico na geografia. Gostando-se ou não, seja para elogiá-lo, seja para criticá-lo, o seu pensamento é uma referência, né? De vários pontos de vista, é uma referência. Junto com Marx, escreve também, e tem uma obra muito importante, Friedrich Engels. O Engels tem uma obra também central, tão importante quanto a do Marx, escreve junto do Marx teorias sociológicas interessantíssimas sobre a família, sobre a origem da propriedade privada. Então, quer dizer, o Marx traz uma nova visão sobre a sociedade, uma nova maneira de enxergar a sociedade, centrando no mundo concreto. Quer dizer, tentando interpretar a sociedade não pelas ideias, mas pela matéria, pela dinâmica da própria sociedade, não por algo exterior a ela. Isso é um dos grandes feitos do marxismo. Quando eu falo de marxismo para meus alunos, eu digo que quem quer começar a estudá-lo pode começar estudando livros como a Ideologia Alemã, A Miséria da Filosofia, os manuscritos econômico-filosóficos. Lembro sempre para eles que o Manifesto Comunista, o panfleto do ponto de vista político, econômico, filosófico, o mais lido de todos os tempos, o mais divulgado de todos os tempos, é uma obra importantíssima. Entretanto, não é exatamente uma obra onde Marx expõe a profundidade toda de sua filosofia, de sua teoria política e econômica. Onde ele expõe essa profundidade é no Capital. Capital, uma das maiores análises já feitas a respeito do capitalismo, né? Muitos, mesmo que seja para criticar o Marx, tomam o Capital como referência. Então são obras referenciais que por isso devem ser conhecidas e devem ser devidamente estudadas. Lembrando que quando você pensa na filosofia marxista, você coloca sempre no seu horizonte, sempre que você está estudando, a questão da praxis. Para Marx, toda a sua filosofia está relacionada à ideia de praxis. Veja só, o que é a praxis? É pensar o mundo, filosofar sobre o mundo, criar uma teoria, mas que esta teoria não venha sozinha, que esta teoria seja acompanhada da transformação do mundo, da prática, da ação. Por exemplo, se você é um cara da prática, da ação, mas isso não acompanha a teoria, se você quer transformar o mundo, mas não reflete sobre ele, você é um ativista. E isso, para o Marx, não é uma coisa exatamente positiva, muito pelo contrário. Apesar das boas intenções desse ativista, a sua falta de reflexão acerca da sociedade pode trazer para ele consequências negativas, deletérias de suas ações. E o contrário também. Aquele filósofo que só pensa o mundo, que só filosofa sobre o mundo, mas não busca transformá-lo, mas não busca transmutar a sua teoria em prática, é um idealista. Também não é o melhor na visão filosófica marxista. O melhor seria a junção das duas coisas e a efetivação da praxis. Muito bem, então vamos primeiramente nessa aula falar um pouquinho a respeito do conceito de ideologia para Marx. Vamos entender o que é ideologia para o marxismo. Lembrando sempre que há outras ideias sobre o que é a ideologia. Por exemplo, para os pensadores positivistas, ideologia é meramente um conjunto de ideias. Quando os positivistas falam em ideologia, eles estão falando em ideias. No senso comum, no dia a dia, na televisão, geralmente quando se fala em ideologia, a referência é unicamente às ideias, o conjunto de ideias. Marx, entretanto, traz uma outra visão do que é a ideologia, fundamental para o seu pensamento filosófico. Vejamos. Para Marx,
Ideologia seria uma falsa consciência, uma visão errônea da sociedade, uma visão errônea da estrutura social, uma visão errônea das coisas como elas são. Ideologia seria esta visão errônea. Veja como Pierre Rosanvallon, que é um cientista político francês muito importante hoje, explica a ideologia. Ideologia é a manifestação mais evidentemente perversa de um divórcio calculado ou consentido entre as palavras e as coisas. Uma separação entre o mundo como ele é e como a gente o pensa. A ideologia, com efeito, nega e dissimula as contradições do mundo sob a aparente coerência das doutrinas. Ela se libera da realidade ao pôr em cena uma ordem fantasmagórica e deixar patente o artifício de sua instauração. É uma concepção, então, errônea, invertida das sociedades, uma visão que beneficia as classes dominantes. Então eu vou dar um exemplozinho para você entender isso melhor. Se você, por exemplo, hoje fica desempregado, algumas pessoas vão dizer para você que você está desempregado única e exclusivamente porque você não se esforçou o suficiente, não trabalhou o suficiente. Eventualmente o motivo pode ser até esse. Mas pensando historicamente nos grandes momentos de desemprego da história, você verá que o desemprego é causado não por um motivo meramente individual, mas por problemas estruturais da sociedade, seja uma crise econômica, seja uma mudança, seja lá o que for. Se você acha que você é o único culpado pelo seu desemprego nesse caso, isso é uma falsa visão da realidade, uma ideologia, portanto. Uma visão mais além, uma visão mais distante, você articulará a sua realidade com o todo econômico e social, entenderá que o seu desemprego, na verdade, tem raízes mais profundas que meramente a questão individual. Ora, ao criticar o mundo e pensar as coisas de forma mais complexa, você está criticando a ideologia. Como que a ideologia serve às classes dominantes? Quando ela legitima a desigualdade. Então, por exemplo, nesse caso que eu usei como exemplo do desemprego, o cara está desempregado, que ele vira, estou desempregado porque não me esforcei. Quando isso é falso, esse discurso serve para que ele não critique os reais culpados pelo seu desemprego, que pode ser o governo, pode ser a desigualdade, podem ser vários fatores. Mas quer dizer, ao invés de ver a realidade como ela é, ele a vê de uma maneira muito estreita, muito estreita. Para Marx, a tarefa da filosofia é justamente desmascarar a ideologia, mostrar os reais mecanismos de dominação da sociedade para além das aparências. Um trabalhador que pensa, segundo a ideologia marxista, pode, por exemplo, ver a raiz do seu salário, por que ele ganha o que ele ganha? Por que ele não poderia ganhar mais? De onde vem o seu salário? De onde vem a desigualdade? Pensando sobre isso, ele desmascara as ideologias. Para Marx, a tarefa da filosofia é essa. Como ele coloca no início do Capital, a tarefa da filosofia é desnudar a lei econômica do movimento da sociedade moderna. Ou como ele fala nas suas teses sobre Feuerbach, os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo. O que importa, entretanto, não é meramente interpretar o mundo, mas transformá-lo, mais a mudança. Como ele diz também em outro momento, toda a ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas. Marx está dizendo que a sociedade tal qual se apresenta aos nossos olhos é diferente da sociedade tal qual ela é. E a função da filosofia é superar essa divergência. E essa divergência é a ideologia. Então, como eu sempre digo, concordando ou não com as ideias do Marx, esta concepção de ideologia é central para a história da filosofia, para pensarmos essa questão no nosso cotidiano. Outro conceito importante para o Marx é o conceito de alienação e a ideia de mais-valia que ele usará para pensar o capitalismo. O que é isso de alienação? A palavra alienação vem do latim alienare, que significa não pertence a si. Todos os trabalhadores no sistema capitalista têm, de alguma forma, o seu trabalho alienado. Como assim? Se eu sou um trabalhador do sistema capitalista, trabalho para uma empresa, trabalho para o agronegócio, seja lá o que for, eu vendo a minha força de trabalho. Então, eu trabalho numa empresa
Eles me pagam um salário pelo tempo que eu fico lá, e isso é a minha força de trabalho que eu estou vendendo para eles. Quando eu vendo a minha força de trabalho, o meu trabalho não pertence mais a mim, e sim ao empresário, ao burguês que o contratou. Então, por exemplo, quando eu vendo meu trabalho, quando eu pratico o trabalho assalariado em alguns lugares, dificilmente eu defino o tempo que eu vou trabalhar, as minhas férias, as minhas metas. Tudo isso quem define é o burguês. Às vezes ele pode dar para o trabalhador um espaço para o trabalhador decida, mas isso só acontece se aquele que compra o trabalho quer. Então quer dizer, o trabalho não é do trabalhador, ele é alienado, ele é vendido. E muitas vezes, por conta da gente vender o trabalho e não ser dono dele, o nosso trabalho parece uma coisa estranha a nós. Uma coisa que não fazemos o que nós gostaríamos, da forma que nós gostaríamos, de forma que muitas vezes nós nos sentimos mal, tristes, né? Por não sermos donos do nosso trabalho, pelo nosso trabalho estar alienado, por ser de outra pessoa. E mais do que isso, por sermos trabalhadores alienados, perdemos a consciência do todo que a gente está inserido. Por exemplo, nesse momento eu estou gravando um vídeo, estou olhando para várias câmeras, aqui nessa sala temos luzes, ar-condicionado. Tudo isso foi feito por trabalho humano. Nós olhamos para os objetos, para as mercadorias e muitas vezes esquecemos todo o trabalho humano, às vezes explorado de forma desumana, que está por trás daquilo. Vemos como se a mercadoria já aparecesse pronta. Esquecemos o trabalho humano que está em todas as coisas. Ou nas cidades, especialmente quem mora em grandes cidades, no caso aqui do Brasil, uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, a pessoa mora na cidade e a cidade às vezes é tão grande, tão complexa que a pessoa imagina que essa cidade é algo que não foi feito pelos homens. É uma máquina que existe sozinha e que não é um produto humano e, portanto, não pode ser transformado. Pois bem, é muito importante para o pensamento marxista, portanto, que você pense a questão da alienação. Ainda há outros temas que envolvem o problema da alienação. Por exemplo, a questão do todo no qual o trabalhador está inserido. Então, se há um trabalhador que trabalha, como hoje é muito comum, num setor de telemarketing, ele pouco sabe da totalidade na qual ele está inserido, né? Muitas vezes ele desconhece os produtos que ele está ajudando a vender, só conhece o suficiente para a venda, não conhece as condições de trabalho. Todos nós, em grande medida, estamos de alguma forma inseridos numa parte do processo produtivo e essa perda da consciência do todo é uma coisa essencial para nós pensarmos. Na análise marxista do capitalismo, a análise do que seria a divisão social básica do que explica o capitalismo. A divisão seria o seguinte: há, por um lado, o dono dos meios de produção, que é o burguês. Meios de produção, como o próprio nome diz, são os meios utilizados para produzir determinadas mercadorias. Por exemplo, no caso de uma empresa, o meio de produção representa a terra, o lugar no qual a empresa está, todos os equipamentos, todas as máquinas, todo usado para o processo de produção da mercadoria. No caso de um latifúndio, para pegar mais um exemplo, o burguês é aquele que detém as terras, todos os equipamentos para produzir determinados produtos. Por outro lado, o proletário, como o próprio nome diz, é aquele que só tem a sua prole, é daí que vem o nome. Ou seja, é aquele que não tem os meios de produção das mercadorias. Por não ter esses meios de produção, ele vende a sua força de trabalho para o burguês. E assim é a relação social básica do capitalismo. O dinheiro que o burguês paga é o chamado trabalho, em troca da força de trabalho do proletário. Então vamos supor, para entender um pouquinho como funciona, pegando a minha realidade mesmo, que sou professor, eu dou uma aula numa determinada escola que seja também uma empresa. Esta aula, vamos supor, gera R$120. Se fizermos umas contas, todos os alunos juntos pagaram R$120 por essa aula. Evidentemente, eu não vou ganhar R$120. Vamos supor que eu ganho 20. Este 20 é o meu salário, é quanto o burguês pagou pela minha força de trabalho. Os outros R$100 que eu gerei atuando sobre os meios de produção, mas não recebi, são a mais-valia. Não confunda mais-valia e lucro. Lucro é o quê? O dinheiro que o burguês pegará com a mais-valia, menos o que ele vai gastar com a manutenção da escola, os gastos
eventuais da empresa. O que sobra é o lucro. A mais-valia, diferentemente do lucro, é tudo que eu, proletário, atuando sobre os meios de produção, gero, mas não recebo. A análise da estrutura social é essa. Obviamente, você deve estar com algumas questões a respeito disso. Você pode estar se perguntando, por exemplo, um trabalhador que tem uma oficina de conserto de motos, ele é o dono da oficina e ele mesmo conserta as motos. E aí, ele é trabalhador, ele é proletário ou ele é burguês? Na verdade, este trabalho no qual ele é dono da oficina e também trabalha não é um trabalho exatamente capitalista. É um trabalho artesanal ou manufatureiro. Claro que como ele conserta motos, ele está totalmente articulado com o sistema capitalista. Totalmente articulado com o sistema capitalista. Mas não é propriamente, diretamente, o trabalho capitalista. No caso do Brasil, nós temos muitos desses trabalhos. Então você tem a questão das oficinas, por exemplo, pessoas que vendem coisas nas ruas, então o cara vende chiclete no farol, ele mesmo compra o chiclete e ele vende. É um trabalho associado ao sistema capitalista e, no caso, às suas desigualdades. Mas o trabalho dele exatamente ali naquele momento não é exatamente o trabalho capitalista, apesar de estar associado a ele. Justamente há uma obra fantástica de um sociólogo igualmente fantástico, chamado Francisco de Oliveira. A obra se chama Ornitorrinco, e ele mostra justamente como no Brasil combinam-se fábricas, empresas altamente capitalistas com trabalhos que não são propriamente capitalistas. Essas coisas estão combinadas, articuladas, de forma que o Chico de Oliveira compara a economia brasileira a um ornitorrinco. O ornitorrinco é um animal estranho, é um mamífero que bota ovos. Quer dizer, é um animal que está vivo, que existe, mas que combina partes estranhas que, na nossa ideia, não eram para estar juntas. O Brasil, do ponto de vista socioeconômico, seria isso, essa combinação de coisas em si que parecem estranhas, mas que estão aí sobrevivendo. Óbvio que a obra do Chico de Oliveira é muito mais profunda do que isso. Fiz apenas uma apresentação, convido vocês à leitura. Voltando aqui à discussão acerca do Marx, vejamos aqui uma definição de capitalismo, então, para as coisas ficarem mais claras para você. O que seria, afinal, um sistema capitalista? Há 4 características que definem um sistema capitalista. 4 arranjos. Primeiramente, é um sistema no qual se produzem mercadorias e essas mercadorias são voltadas para o mercado. As coisas são produzidas orientadas para o mercado, tendo em vista o mercado. Não são para a subsistência, não são para outras coisas, orientadas para o mercado. Obviamente não é tudo no capitalismo que é assim, mas a percepção dominante é essa. A propriedade privada dos meios de produção. Então a divisão entre burguês e proletariado. Uma grande parcela da população que não pode existir a não ser que venda sua força de trabalho no mercado. Veja, para uma sociedade capitalista, vou falar de novo, não precisa ser tudo assim, mas o segmento dominante é a visão de mundo dominante. Do ponto de vista cultural, a visão de mundo dominante no capitalismo é o comportamento individualista aquisitivo da maioria dos indivíduos. Muitas vezes, o comportamento individualista aquisitivo é uma consequência do sistema, não é exatamente, necessariamente uma opção desta pessoa que vive nesse sistema. Quando Marx escreve sobre mais-valia, ele coloca as coisas da seguinte forma: o capital vive à maneira dos vampiros, sugando o trabalho vivo e que vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. O trabalhador chega para trabalhar e passa o dia tendo a sua mais-valia extraída pelo trabalho alienado. Isso causa, no mínimo, cansaço. No mínimo, cansaço. E é isso que ele está colocando, ele se questiona. Novamente, voltando ao exemplo que eu dei. Se um trabalhador gera R$120 em sua aula, em seu trabalho, no que ele produz, e só recebe 20, será que é o trabalhador que paga um salário, será que é o burguês que paga um salário de R$20 para ele? Ou será que é ele que paga um salário de R$100 para o burguês? Veja que o Marx nos traz esse tipo de questionamento que serve para a gente pensar, seja para concordar ou não. E no bojo dessas questões, ele traz um outro conceito fundamental ao capitalismo, que é o conceito de fetiche da mercadoria. Para o Marx, para que o capitalismo exista, é preciso a produção e o consumo de mercadorias. E para esse consumo de mercadorias se perpetuar, para comprarmos coisas
que em outras épocas as pessoas considerariam desnecessárias, é preciso que a mercadoria seja, vamos dizer assim, enfeitiçada. E daí vem o conceito de fetiche da mercadoria, que é justamente ver a mercadoria como algo que ela não é, como se ela fosse algo vivo. Então, se eu quero fazer você comprar um carro muito mais caro do que você precisa, ou você ficar trocando de carro constantemente sem precisar, eu preciso te vender a ideia de que o carro não é apenas um meio de transporte, mas algo que te fará um ser mais belo, mais visível socialmente, não sei. Então, para Marx, dentro do capitalismo, a mercadoria aparece como algo enfeitiçado, vivo, que perseguimos constantemente. Vender-se a ideia de que o apartamento não é apenas um lugar para se viver, é um modo de vida. Ou que um cigarro é um estilo de vida, ou que uma determinada bebida não é apenas algo de entretenimento meramente, mas é a própria vida, a alegria de viver. Ou associar uma roupa à juventude, a qualquer outro valor. Então a associação da mercadoria para além de sua real função, colocando nela um determinado valor que ela sozinha não tem, é o processo de fetiche da mercadoria. E ora, quando há um sistema capitalista, as coisas são transformadas em mercadorias. E o Marx já escreveu no próprio Manifesto Comunista. Esse movimento é tão forte que tudo vai virando mercadoria, até coisas que em outras épocas não eram mercadorias. Tudo vai se transformando em mercadoria. Coloquei aqui 4 exemplos para você pensar: a música, o cinema, a saúde e a educação. Ora, em outras épocas, essas coisas não eram mercadorias. Por exemplo, a música. Imagina que no passado as pessoas faziam música por vários motivos. Hoje é dominante, acontece muito, que uma quantidade muito grande de artistas fazem músicas não para expressar os seus pensamentos, seus sentimentos, não para passar uma determinada mensagem, mas fazem música com a única função de vender e nada mais além disso. Não é que ele quer passar uma mensagem e por acaso também ganha dinheiro. Não. A única função para muitas pessoas, não todas, de forma nenhuma, é pensar que a função da música é vendê-la. Então quer dizer, quando o cara produz uma música e a única função é vender essa música, a música se transforma meramente numa mercadoria. Ou no cinema, quantos bons diretores que fazem bons filmes, que fazem grandes filmes e não ganham retorno com isso, não ganham financiamento, não ganham dinheiro, porque não agradam ao público. Quer dizer, a função da arte tornou-se não mais a expressão de algo, mas agradar necessariamente um público, e sem esse público essa arte fenece, essa arte morre. Quer dizer, isso é o processo da arte se transformando em mercadoria. Numa outra aula, quando falaremos da escola de Frankfurt, detalharei e pensaremos melhor essa questão. Mas veja, a saúde se torna mercadoria. Quer dizer, você vê hoje no mundo muitas pessoas em várias partes do mundo morrendo porque não tem dinheiro para pagar uma operação, porque não tem renda suficiente para pagar um plano de saúde. Quer dizer, a saúde, que na visão da maioria dos seres humanos deveria ser um direito humano acessível a todos, independente da classe, condição ou lugar, torna-se em muitos lugares uma mercadoria para ser comprada ou vendida. Mesmo a educação, uma mercadoria, transforma-se em mercadoria, e muitas vezes quem não tem dinheiro não tem acesso a uma educação de qualidade. Muitas vezes escolas pensam a educação como mercadoria ao invés de pensar na sua real função, Então colocamos essas questões, esses conceitozinhos, para você pensar um pouco Marx, entender um pouco o pensamento de Marx, seja para concordar, seja para discordar, e isso fica por sua conta. No próximo vídeo, falaremos um pouco mais de outros conceitos marxistas. Na aula de hoje, nós falamos alguns conceitos fundamentais para começar a pensar um pouco do que é o marxismo. Falamos do conceito de ideologia, esta inversão da realidade, cuja função da filosofia é desinverter, vamos dizer assim. Falamos do conceito de fetiche da mercadoria, vimos algumas definições do que é a estrutura social capitalista para pensar uma análise da sociedade capitalista. Vimos a questão da mercadoria, pensamos o seu papel, como ela se estende para outros âmbitos. Note, falaremos mais do marxismo na próxima aula, mas já com o que a gente falou aqui, note como tudo isso te traz um arsenal
teórico para você interpretar o mundo. Tudo isso te traz uma visão sistêmica de interpretação da sociedade. Como veremos no próximo vídeo, esta interpretação sistêmica, que nos ajuda a compreender o mundo, inclusive hoje, para o Marx, ela tinha uma função de transformar esse mundo. E essa questão da transformação veremos no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.